Eu nunca imaginei que uma ceia de Natal pudesse se tornar o pior dia da minha vida. E ao mesmo tempo, o começo da minha libertação. Meu nome é Helena, tenho 47 anos e sempre fui aquela pessoa que colocava a família em primeiro lugar. Planejei cada detalhe daquela noite com cuidado, a mesa impecável, as velas acesas, o cheiro de rabanada requenseida do forno, o vinho escolhido a dedo. Queria que tudo fosse perfeito, porque, para mim, o Natal sempre foi sobre união, sobre família, sobre lembranças felizes. Minha filha mais nova, Clara, estava animada com a ceia. Seus olhos brilhavam enquanto ajudava a colocar os enfeites na mesa, rindo de minhas piadas e correndo para me abraçar a cada 5 minutos. Já meu filho mais velho, Rafael, parecia entediado, folheando o celular com desdém, mas eu ignorei. Queria acreditar que ele ainda se importava. Meu marido, Eduardo, circulava pela sala, inspecionando cada detalhe com aquele olhar crítico que sempre me deixou desconfortável, mas eu sorria, tentando disfarçar a tensão que crescia dentro de mim. Quando todos finalmente se sentaram, respirei fundo. Comecei a servir os pratos com um cuidado quase obsessivo. O peru, dourado e suculento, perfumava o ambiente. As batatas gratinadas e o arroz de festa completavam o cenário. Sorri para cada um deles, lembrando-me de quantas vezes eu fiz o mesmo em anos anteriores, sempre esperando reconhecimento, sempre esperando amor em troca. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Eduardo levantou o copo de vinho e começou um brinde. Minha família se animou, levantando os olhos, e eu sorri, esperando palavras gentis. Mas no momento em que ele abriu a boca, um riso abafado percorreu a mesa. Confusa, olhei para meu filho, Rafael, que mal conseguia segurar o celular. O que foi? Perguntei, tentando manter a voz firme, mas o nó na garganta cresceu. Clara me lançou um olhar preocupado, mas parecia que não tinha ideia do que acontecia. Foi então que Eduardo começou a rir também. Não um riso casual, mas aquele tipo de riso que corta a pele, que transforma o coração em pedra. Você realmente acha que vai nos enganar de novo, Helena? Ele disse, a voz carregada de sarcasmo. Meu peito apertou, e senti as lágrimas, querendo escapar, mas me recusei a ceder. Tentei responder com calma, mas ele continuou, expondo pequenos detalhes da minha vida, insinuando falhas e defeitos que ninguém jamais mencionara. O pior não foi a humilhação. O pior foi a cumplicidade silenciosa de todos. Meus irmãos, primos, sobrinhos, todos riam, e eu sentia cada gargalhada como uma faca cravada na alma. Percebi, naquele instante, que durante anos eu havia sido alvo de piadas, das quais ninguém jamais me alertou. Cada esforço que fiz, cada presente pensado com carinho, cada noite mal dormida, parecia ter sido em vão. Respirei fundo, segurando a lágrima que ameaçava cair. Então, algo dentro de mim mudou. Um fogo silencioso começou a arder, e eu soube que não podia me rebaixar. Eu não iria chorar, nem fugir, nem implorar por respeito. Inspirei profundamente e com voz firme disse: vocês podem rir à vontade, mas a noite ainda não acabou. E nem vocês. A atenção voltou para mim. O silêncio caiu sobre a mesa. Eu podia ver a surpresa em cada rosto, a curiosidade, talvez até um pouco de medo. Coloquei a mão no bolso e retirei algo que havia preparado em segredo, um envelope, creme e lacrado, contendo informações que mudariam completamente o que todos pensavam que sabiam sobre mim, sobre minha vida e, principalmente, sobre quem tinha controle. Meus dedos tremiam levemente enquanto colocava o envelope sobre a mesa, bem à frente de Eduardo. Ele ergueu uma sobrancelha, o sorriso arrogante ainda presente, mas a faísca de dúvida começou a surgir em seus olhos. Foi nesse momento que percebi que aquela ceia de Natal, que começara como humilhação, poderia se tornar a minha virada. Eu não sabia como, não sabia exatamente o que aconteceria nos próximos 2 dias, mas senti uma confiança silenciosa se espalhar pelo meu corpo. Enquanto observava minha família, percebi algo importante. Eles ainda não entendiam que eu não era mais a mulher que sempre se curvou às expectativas deles. Eu tinha passado anos escondendo minhas conquistas, minhas reservas financeiras, minhas estratégias pessoais, apenas para manter a paz. Mas agora, algo dentro de mim estava despertando. E naquele momento,
Enquanto o riso continuava ecoando na sala, percebi que essa noite não terminaria apenas em vergonha. Ela seria o começo de algo maior, algo que ninguém, nem mesmo minha família, poderia controlar. O envelope estava ali, imóvel sobre a mesa, como uma pequena promessa silenciosa de que algo mudaria. Senti o olhar de Eduardo se fixando em mim, tentando decifrar o que havia ali dentro. Ele abriu a boca para dizer algo, mas eu levantei a mão, interrompendo qualquer tentativa de controle. Deixe-me terminar a noite antes que qualquer comentário saia da sua boca, disse com firmeza. O riso cessou lentamente, substituído por uma tensão palpável. Pela primeira vez, todos pareciam me ouvir de verdade. Clara segurou minha mão sob a mesa, um gesto de apoio que me deu forças. Ela não tinha ideia do que eu havia planejado, mas sentia, talvez instintivamente, que algo estava prestes a acontecer. Rafael, por outro lado, ainda olhava para o celular, mas percebi seu olhar desviado, curioso, quase apreensivo. Meus irmãos trocaram olhares confusos, e até os primos que normalmente me ignoravam começaram a se mexer na cadeira, desconfortáveis. Respirei fundo e decidi começar minha pequena revolução silenciosa. Cada palavra seria medida, cada gesto calculado, para não parecer vingança, mas sim revelação de uma verdade que eles não poderiam ignorar. Durante anos, comecei, a voz firme, mas com a calma necessária, eu coloquei todos vocês à frente de mim mesma. Planejei cada Natal, cada aniversário, cada reunião familiar, sempre procurando agradar, sempre tentando ser a esposa, a mãe, a filha perfeita. E vocês riram de mim. Um murmúrio inicial de surpresa se transformou em silêncio absoluto. Eduardo franziu a testa. E notei a mudança de postura dele, um reflexo de que o controle que sempre acreditara ter sobre mim estava diminuindo. Eu continuei, mantendo o olhar firme em cada um deles. Vocês riram de mim, subestimaram minhas escolhas, ignoraram meus esforços e fizeram piada sobre minha vida pessoal quando eu pensava que podia confiar em vocês. Mas a verdade é que vocês não conhecem a metade da minha vida. Não conhecem minhas conquistas, meus investimentos, minhas decisões silenciosas, que mantiveram a família inteira segura, quando vocês achavam que eu apenas obedecia a ordens. Eduardo pigarreou, tentando intervir, mas me mantive firme. Abri o envelope lentamente, com cuidado, sem permitir que ele tocasse ou visse seu conteúdo ainda. Cada movimento meu era calculado para aumentar a tensão, para fazer com que todos sentissem o peso do que estava por vir. Dentro deste envelope continuei. Há documentos e informações que vocês jamais imaginaram que eu pudesse ter reunido. Informações que revelam a realidade por trás de cada situação que vocês julgaram, criticaram ou riram. Não é apenas sobre mim, é sobre a verdade de cada decisão. Cada escolha que vocês ignoraram ou minimizaram. Clara apertou minha mão, ansiosa, mas eu apenas sorri transmitindo-lhe confiança. Eu estava no controle agora. Rafael finalmente levantou o olhar do celular, seus olhos arregalados, quase incrédulos. Meus irmãos trocaram expressões de choque, e alguns parentes começaram a cochichar uns com os outros. Eduardo, que sempre se considerara o mestre da situação, ficou imóvel, um pouco perdido, tentando adivinhar minhas intenções. Enquanto eu falava, percebi que a mudança não estava apenas no ambiente. Algo dentro de mim havia mudado permanentemente. A humilhação daquelas primeiras horas da ceia transformou-se em uma força silenciosa, uma clareza de que eu não precisava mais ser subestimada ou ridicularizada. Eu tinha recursos, inteligência e estratégia, e agora finalmente era a hora de mostrar isso. Coloquei a mão sobre o envelope e respirei profundamente. Não estou aqui para humilhar ninguém, disse, baixando a voz, mas mantendo firmeza. Estou aqui para que todos entendam que subestimarem alguém não é apenas injusto, é perigoso, porque a pessoa que vocês ignoraram, ridicularizaram e desconsideraram tem o poder de mudar tudo nesse instante. Eduardo finalmente falou, a voz tensa e controlada, tentando recuperar algum domínio. Helena, o que você está tentando fazer? Mas antes que pudesse continuar, sorri de forma tranquila, quase maternal, e respondi: o que você verá nos próximos dias é apenas a consequência de anos de desatenção e desrespeito.
O silêncio voltou a tomar conta da sala. A tensão era quase palpável. Cada familiar sentiu que aquela noite não seria esquecida tão cedo. Cada olhar estava preso a mim, esperando pelo próximo movimento, pela próxima revelação. E no fundo, eu sabia que os 2 dias seguintes trariam uma avalanche que mudaria para sempre a dinâmica familiar. Eu estava pronta. Depois da ceia, tudo parecia normal à primeira vista. Mas eu sabia que nada seria como antes. Guardei o envelope cuidadosamente na minha bolsa e me despedi de cada um com um sorriso calmo, sem pressa. Clara me acompanhou até a porta e eu percebi o alívio em seus olhos por finalmente sentir que alguém estava no comando. Rafael apenas acenou, ainda confuso, e Eduardo estava visivelmente irritado, mas mantinha uma fachada de indiferença. Nos dias seguintes, a tensão pairou no ar, como um véu invisível. Eu segui minha rotina normalmente, mas cada telefonema que recebia parecia carregado de antecipação. Foi no segundo dia, após o Natal, que os primeiros sinais de que minha estratégia estava funcionando começaram a aparecer. O telefone tocou por volta do meio-dia. Era minha irmã mais velha, Carla. Ela normalmente era calma, paciente, mas naquele dia a voz dela estava trêmula. Helena, você poderia vir aqui? É urgente. Claro, irmã. Aconteceu alguma coisa? Perguntei, mantendo a voz neutra, sem dar pistas de que eu já sabia do impacto que teria. É sobre a ceia. Por favor, venha. Suspirei e desliguei, sentindo uma onda de antecipação percorrer meu corpo. Cada ligação subsequente confirmou que meu plano estava funcionando. Minha família estava finalmente percebendo a gravidade da situação. A importância de não subestimar ninguém. Eduardo tentou me ligar algumas vezes, mas eu ignorei as chamadas, deixando que a ansiedade aumentasse lentamente. Quando cheguei à casa da minha irmã, encontrei-a em pânico. As mãos trêmulas seguravam uma pilha de papéis, que eu imediatamente reconheci como cópias de algumas informações que havia incluído no envelope. Helena, eu não acredito no que você descobriu sobre os investimentos de Eduardo e sobre o que ele planejava com aquelas contas secretas. Sua voz falhou e ela começou a chorar. Sorri levemente, com calma, sentindo uma satisfação silenciosa. Não é questão de descoberta, Carla. É questão de que finalmente a verdade veio à tona. E a verdade sempre encontra um jeito de se mostrar. Mesmo que tarde. Ela me olhou, ainda sem acreditar, enquanto eu explicava alguns detalhes que não poderiam ser ignorados. Documentos fiscais, contratos, ócultos, movimentações financeiras que provavam que Eduardo não apenas negligenciava responsabilidades, mas também agia com desonestidade. O impacto foi imediato. Nos dias seguintes, cada ligação que eu recebia era um pedido de esclarecimento. Amigos, parentes, até conhecidos da família começaram a ligar, desesperados, para entender o que estava acontecendo. Cada ligação aumentava a sensação de poder silencioso dentro de mim. Pela primeira vez eu não estava correndo atrás de aprovação, não estava tentando agradar ou controlar situações, eu estava no comando. E minha família finalmente percebia que subestimaram completamente minha capacidade. Rafael foi o primeiro a confrontar-me, diretamente. Chegou em casa sem avisar, a expressão nervosa. Mãe, eu não sabia que você tinha todo esse controle, esses documentos. Como você conseguiu tudo isso? Sorri, como se fosse algo óbvio. Filho, enquanto vocês riam e ignoravam meus esforços, eu estudava, planejava e protegia tudo o que importava. Sempre pensei no futuro de vocês, mesmo quando não perceberam. Ele ficou em silêncio, impressionado e constrangido. Pela primeira vez, percebi respeito em seu olhar, misturado à culpa. Enquanto Eduardo finalmente percebeu a gravidade da situação, suas tentativas de controlar a narrativa se tornaram desesperadas. Mensagens, ligações, encontros, tudo para tentar impedir que os detalhes se tornassem públicos. Mas eu estava preparada, cada passo dele era antecipado, cada tentativa de manipulação cuidadosamente neutralizada. Eu não buscava vingança, buscava justiça silenciosa, e a justiça estava acontecendo devagar, mas de forma inevitável. No quarto ideia, recebi uma ligação que me surpreendeu. Era Clara, com voz trêmula. Mãe, todos eles estão ligando. Eles estão desesperados. Eduardo,
está perdido. Não sabem o que fazer. Um sorriso silencioso surgiu em meus lábios. Aquele era o momento em que minha família, que rira de mim, começava a entender que subestimaram a mulher que sempre esteve à sombra de suas críticas. Eu não precisava mais provar nada a ninguém. Finalmente, a percepção deles se alinhava à minha realidade. Eu não era apenas Helena, a esposa submissa ou mãe dedicada. E eu era Helena, a mulher que nunca deveriam subestimar. A sensação de controle era libertadora. Pela primeira vez, eu percebi que não precisava de aprovação, nem de aplausos. A força vinha de dentro, do conhecimento de que eu possuía os recursos, a inteligência e a calma necessária para mudar tudo ao meu redor. Cada telefonema, cada rosto ansioso ao telefone, era uma confirmação silenciosa de que eu finalmente havia tomado meu lugar de direito. Não por arrogância, mas por mérito. Nos dias seguintes, a tensão dentro da minha família se tornou quase insuportável, mas eu mantive minha postura calma e calculista. Cada ligação que recebia, cada mensagem que chegava, era um lembrete silencioso de que o poder finalmente havia mudado de mãos. Eu não precisava mais correr atrás de reconhecimento ou aprovação. Eles estavam vindo até mim, desesperados, e isso era uma sensação que nunca havia experimentado antes. Eduardo estava visivelmente nervoso. Ele tentava se recompor, tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas seus movimentos eram forçados, cada palavra cuidadosamente escolhida. Ele não entendia que minhas ações não eram movidas por raiva, mas por justiça silenciosa. Não era uma vingança. Era simplesmente a consequência de anos de desatenção e desrespeito. No quinto dia, decidi confrontar diretamente algumas situações pendentes. Convidei Eduardo para conversar em particular, sem testemunhas. Ele chegou, com o rosto carregado, tentando manter uma expressão neutra, mas eu podia ver o nervosismo nos cantos de seus olhos. Helena, precisamos conversar sobre isso. Não sei como você conseguiu essas informações, mas precisamos resolver de alguma forma. Sorri, mantendo a calma. Eduardo, o que precisa ser resolvido não é comigo, é com a verdade que vocês sempre ignoraram. Durante anos, eu carreguei responsabilidades que vocês não reconheciam, decisões que vocês não valorizavam. Agora, apenas estou mostrando que não podem continuar subestimando ninguém. Ele tentou argumentar. Tentou minimizar minhas conquistas, mas cada palavra sua soava fraca diante do que eu sabia e do que possuía em mãos. Eu expliquei, com detalhes suficientes para que ele entendesse a gravidade da situação, mas sem revelar tudo de imediato. Cada informação liberada era calculada, criando tensão, deixando claro que ele não tinha controle. Enquanto isso, as ligações de outros familiares continuavam incessantes. Meus irmãos, primos e até amigos próximos de longa data buscavam conselhos e explicações, tentando entender como eu havia conseguido acesso a informações que, segundo eles, deveriam ter sido impossíveis de descobrir. Cada ligação era uma confirmação de que eu estava no caminho certo. Cada pedido de ajuda era uma prova de que finalmente, depois de anos, eles reconheciam meu valor. Clara se aproximava de mim com frequência, com olhos cheios de admiração e preocupação ao mesmo tempo. Ela era a única que não precisava de provas ou envelopes. Ela sabia, instintivamente, que sua mãe sempre foi capaz de mais do que aparentava. Mãe, eles estão todos desesperados, não sabem o que fazer. É como se o mundo deles tivesse virado de cabeça para baixo, disse ela, segurando minha mão com força. Sorri, apertando a mão dela de volta. Sim, filha. E é exatamente assim que deve ser. Eles precisam sentir a consequência de subestimarem alguém que sempre foi leal e responsável. Eduardo começou a fazer tentativas de reconciliação, mas eu mantive minha postura. Não havia espaço para desculpas vazias ou palavras sem ação. Eu precisava que ele entendesse profundamente que agora eu estava no controle da situação. Cada movimento dele era analisado, cada gesto, cada tentativa de manipulação, e quanto mais ele tentava, mais claro ficava que minha preparação e minha calma eram insuperáveis. No sexto dia, uma reunião familiar se tornou inevitável. Alguns parentes queriam discutir a situação, outros buscavam explicações detalhadas. Mas eu decidi manter a autoridade. Convidei todos a sentarem-se na sala principal, mantendo a postura serena. Eu não precisava levantar a voz. O simples fato de estar calma, confiante
e no comando já criava uma tensão quase insuportável. Vocês riram de mim. Comecei, olhando cada um nos olhos, subestimaram minhas escolhas e minhas decisões. Mas nestes últimos dias, espero que tenham entendido que a subestimação tem consequências. Nada do que eu estou fazendo é vingança. É apenas a verdade se mostrando. E a verdade, meus queridos, sempre encontra um caminho. O silêncio era absoluto. Ninguém ousava interromper, ninguém ousava questionar. Cada familiar estava absorvendo cada palavra, cada gesto, percebendo pela primeira vez que eu não era apenas a mulher que servia a ceia, que sorria nos aniversários, que abria mão de si mesma para cuidar de todos. Eu era alguém que possuía conhecimento, estratégia e firmeza a menos. E finalmente, eles estavam diante disso. E naquele momento, percebi que não importava o que viesse a seguir. A percepção deles havia mudado, a dinâmica da família havia mudado, e eu, finalmente, estava livre para agir, sem medo, sem subestimação e sem necessidade de aprovação. Pela primeira vez, eu sentia o sabor da verdadeira autoridade sobre a minha vida e a minha história. O impacto do meu silêncio e da minha postura começou a se espalhar de maneira quase imediata. Cada ligação que eu recebia, cada mensagem no celular, carregava aquela mistura de desespero e incredulidade. Eu sabia que minha família estava percebendo aos poucos que havia subestimado não apenas minha inteligência, mas também minha paciência e meu planejamento. E eu estava determinada a mostrar que subestimar alguém como eu nunca mais seria uma opção. No 7º dia após a ceia, Eduardo finalmente tentou uma abordagem direta. Veio até minha casa sem avisar, como se pudesse recuperar algum senso de controle. Abri a porta, mantendo a postura firme, honrando-o nos olhos sem a mínima hesitação. Helena, precisamos conversar. Eu não sabia que você tinha tudo isso, disse, tentando soar casual, mas a tensão em sua voz denunciava seu nervosismo. Sorri, calma e controlada. Eduardo, não se trata de você não saber. Trata-se de você nunca ter prestado atenção. Durante anos, eu cuidei de tudo nos bastidores, mantive tudo funcionando, protegi a família e garanti que ninguém passasse por dificuldades, mesmo quando ninguém valorizava meus esforços. E agora, as consequências de sua negligência estão vindo à tona. Ele ficou em silêncio, claramente sem palavras. Por um instante, vi aquela arrogância que ele sempre cultivara se desfazer, substituída por confusão e preocupação. Não é vingança, continuei, com a voz firme. É apenas a consequência de decisões que foram ignoradas, piadas que foram feitas às minhas custas e desrespeito constante. Tudo o que você construiu, sob a suposição de que eu era submissa, agora está sob minha supervisão. Enquanto Eduardo tentava entender, recebi uma ligação urgente de minha irmã Carla. Ela estava em choque, quase chorando. Helena, não sabemos o que fazer. Todos estão ligando, desesperados. Eles não sabem como lidar com isso. Suspirei, mantendo a calma. É exatamente isso que precisava acontecer, Carla. Eles finalmente perceberam que subestimar alguém tem consequências. É hora de eles aprenderem a respeitar. Clara entrou na sala, segurando minhas mãos, sorrindo com orgulho. Ela sempre acreditou em mim, mas agora podia ver o impacto real das minhas ações. Mãe, eles não esperavam por isso, não é? Ninguém imaginava que você tinha tanto controle, disse, e eu apenas sorri, apertando suas mãos. Nos dias seguintes, a avalanche de chamadas e mensagens continuou. Cada familiar buscava explicações detalhadas, tentando entender a profundidade da situação. Alguns tentavam argumentar, outros imploravam por conselhos. Eu respondia com paciência, deixando claro que a responsabilidade pelos problemas não era minha, mas de quem rira de mim, ignorara meus esforços e subestimara minha capacidade. Eduardo finalmente percebeu que sua postura arrogante não mais funcionaria. Suas tentativas de manipulação e negação eram inúteis diante do que eu havia planejado e das informações que possuía. Cada passo que ele dava, cada tentativa de retomar o controle, era rapidamente neutralizado. Eu estava no comando, e ele não tinha mais como contestar. No Modeia, percebi uma mudança significativa na dinâmica familiar. Meus irmãos, primos e até amigos próximos começaram a me procurar,
com respeito genuíno, pedindo conselhos, reconhecendo meu valor. Rafael, que antes zombava das minhas decisões, agora buscava minha opinião em questões importantes. Clara me olhava com admiração, e até Eduardo começava a compreender, aos poucos, que subestimar alguém como eu fora seu maior erro. O envelope que deixei sobre a mesa durante a ceia havia sido apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação estava acontecendo de dentro para fora. Eu não precisava mais provar nada, não precisava mais lutar para ser ouvida. Pela primeira vez, eu estava no controle absoluto da situação, não por vingança, mas pela simples e poderosa verdade. Eu era capaz, inteligente e estratégica. E naquele momento, percebi que os próximos dias não seriam apenas sobre reparar a imagem que haviam destruído com risadas e desprezo. Seriam sobre redefinir a relação de todos comigo, sobre estabelecer limites, respeito e reconhecimento. Eu não seria mais a Helena que se curvava às expectativas alheias. Eu era a Helena que finalmente comandava sua própria história. No 12º dia após a ceia, a situação já tinha se tornado insustentável para Eduardo. Ele tentava agir como se nada tivesse acontecido, mas cada telefonema, cada mensagem recebida de outros familiares, o lembrava de que o poder havia mudado de mãos. Pela primeira vez, ele sentia na pele o efeito de anos de negligência e subestimação. Enquanto isso, eu seguia meu plano silencioso, deixando que cada ação minha falasse mais do que qualquer palavra. Eu não precisava levantar a voz, não precisava gritar ou fazer escândalos. Cada gesto, cada expressão calma e segura transmitia a mensagem. Agora eu estava no controle, e ninguém mais ditaria as regras. Recebi outra ligação, dessa vez de minha mãe. Sua voz estava trêmula, carregada de emoção. Helena, não sabemos como lidar com isso. Tudo parece estar desmoronando. Respirei fundo, sentindo a satisfação silenciosa percorrer meu corpo. Mãe, isso não é desmoronando. Isso é despertar. Finalmente, todos estão percebendo que subestimar alguém tem consequência. E isso é apenas o começo. Clara observava cada movimento meu, absorvendo tudo como se fosse uma lição de vida. Ela não apenas entendia que eu estava no controle da situação, mas também que era a forma como eu conduzia tudo menos calma, firme e estratégica, menos que tornava cada passo ainda mais poderoso. Mãe, você realmente os deixou desesperados, não é? Perguntou ela com um sorriso tímido. Sorri, apertando suas mãos. Sim, filha, eles estão finalmente percebendo que a Helena de antes não existe mais. Essa Helena sabe o que faz e não será ignorada novamente. Enquanto Eduardo tentava retomar alguma autoridade, percebi que cada tentativa dele se tornava inútil. Ele enviava mensagens, ligava, tentava justificar-se, mas cada movimento era rapidamente neutralizado pelo meu controle silencioso. Eu não estava apenas reagindo, eu estava prevendo, calculando e guiando cada situação, para que o impacto fosse máximo, mas sem injustiça, menos apenas consequência. No 14º dia, uma reunião familiar se tornou inevitável. Todos estavam ansiosos, sabendo que a situação não poderia mais ser ignorada. Eu organizei o encontro com calma, determinando o tom e o ritmo da conversa. Cada palavra que proferi, cada olhar que lancei, mantinha a tensão no ar. Eu não precisava levantar a voz. O simples fato de estar calma e firme já impunha respeito. Vocês riram de mim. Comecei, olhando cada pessoa nos olhos. Desconsideraram meus esforços, minimizaram minhas escolhas e acreditaram que eu não tinha controle ou influência. Mas a verdade é que tudo o que fiz sempre teve propósito, sempre teve estratégia. E agora, os resultados estão diante de vocês. O silêncio era absoluto. Ninguém ousava interromper. Eu podia ver o choque, a incredulidade e até o medo em cada rosto. Eduardo tentou falar, mas eu mantive meu olhar fixo nele, deixando claro que sua vez ainda não tinha chegado. Cada pessoa presente entendeu que o jogo havia mudado e que a Helena de outrora não existia mais. Recebi, naquele mesmo dia, ligações de amigos próximos que ficaram sabendo da situação. Eles expressaram surpresa e admiração, mas também reconheceram a inteligência e a firmeza com que conduzi tudo. Pela primeira vez,
Eu não precisava justificar minhas ações. O impacto já falava por si. Naquela noite, enquanto me preparava para descansar, olhei para Clara e disse: Filha, amanhã será outro dia. Mas hoje todos entenderam que subestimar alguém tem consequências, e isso é só o começo da transformação. Ela sorriu, emocionada, sabendo que estava testemunhando a mulher que sempre admirou se tornar alguém ainda mais forte, estratégica e livre. E foi nesse momento, com o coração tranquilo e a mente clara, que percebi que a humilhação daquela ceia de Natal não apenas me despertou, mas também abriu caminho para uma mudança definitiva. A Helena que riram havia desaparecido, substituída por alguém que conhecia seu valor, sabia suas capacidades e jamais permitiria que ninguém novamente duvidasse de sua força. No 16º dia, após a ceia, eu já senti uma mudança palpável na dinâmica familiar. Eduardo, que sempre se considerou o mestre da situação, agora se mostrava nervoso, hesitante, buscando qualquer oportunidade de retomar o controle que havia perdido. Mas eu estava sempre um passo à frente. Cada tentativa dele de minimizar ou distorcer a verdade era rapidamente neutralizada, e cada gesto seu apenas reforçava o poder silencioso que eu havia conquistado. Rafael, que antes era sarcástico e distante, agora se aproximava de mim com cuidado, quase cautela, mas também com respeito. Ele buscava minha opinião sobre decisões familiares, pequenas estratégias e até conselhos sobre investimentos. Pela primeira vez, percebi que ele realmente via meu valor, não apenas como mãe, mas como mulher inteligente, estratégica e autônoma. Mãe, eu realmente não tinha ideia de tudo o que você sabia e controlava, disse ele, com um tom misto de surpresa e admiração. Sorri, silenciosamente satisfeita. Agora você sabe, filho, e espero que nunca mais subestime alguém por aparência ou postura. Enquanto isso, Clara continuava a me observar, aprendendo cada nuance do meu comportamento, absorvendo a força silenciosa que emanava de cada gesto e palavra minha. Ela não precisava de explicações. Ela entendia que a mudança que ocorria naquela família não era apenas sobre dinheiro ou documentos. Era sobre respeito, sobre reconhecimento e, acima de tudo, sobre estabelecer limites. Eduardo fez uma última tentativa desesperada de controlar a situação. Ele marcou uma reunião familiar improvisada, esperando conseguir manipular percepções e desviar a atenção dos fatos. Mas eu estava pronta. Antes que a reunião começasse, organizei todos os documentos de forma clara, estratégica, mostrando exatamente as consequências de cada ação e descuido dele. Estamos aqui para discutir o que todos já sabem. Comecei, com a voz firme e calma. Não se trata de vingança, mas de realidade. Cada escolha que vocês ignoraram ou ridicularizaram tem impacto, e cada ação negligenciada tem consequências. Hoje, ninguém poderá alegar ignorância. O silêncio caiu sobre a sala. Cada olhar estava fixo em mim, cada gesto analisado, cada palavra pesada com significado. Eduardo tentou interromper, mas eu o silenciei com um olhar firme e uma leve elevação de mão. Ele entendeu. Aquele era meu momento, minha condução, meu controle da situação. As horas seguintes se passaram com explicações detalhadas, demonstrações de como minhas ações, que antes pareciam invisíveis, haviam protegido a família, mantido a estabilidade financeira e paradoxalmente garantido que todos pudessem ter dias de celebração como aquele Natal, mesmo sem perceber. Cada detalhe que eu revelava deixava claros os erros deles, não de forma vingativa, mas ética, estratégica e definitiva. No 18º dia, percebi o efeito completo. Todos, de um jeito ou de outro, estavam reconhecendo minha autoridade, minha capacidade e minha paciência. Eu não precisava mais provar nada. Eduardo, antes arrogante e desdenhoso, agora se limitava a ouvir, absorvendo cada palavra, percebendo que subestimar alguém como eu foi seu maior erro. Enquanto Clara observava, aprendi que o verdadeiro poder não vinha da força ou da gritaria, mas do controle silencioso, da estratégia paciente e da inteligência aplicada com ética. Pela primeira vez, percebi que a humilhação da ceia não apenas me despertou, mas me deu uma oportunidade única de redefinir todas as relações
de estabelecer respeito e limites de maneira permanente. E naquele momento, com todos reconhecendo meu valor, percebi que a maior conquista não era financeira, nem a inversão de poder sobre Eduardo ou outros familiares. Era a minha autonomia emocional. Pela primeira vez, eu estava completamente livre de expectativas alheias, de desrespeito e de humilhação. Eu estava inteira, forte e indomável. Chegou o dia em que tudo finalmente se encaixou. Depois de quase 3 semanas desde aquela ceia de Natal, que havia começado com risadas cruéis e olhares de desprezo, minha família finalmente compreendeu que subestimaram a pessoa errada. Cada ligação, cada reunião, cada gesto desesperado deles havia me mostrado algo fundamental. Eu não precisava mais buscar aprovação. Eu não precisava mais me rebaixar. O respeito deles agora era consequência natural do que eu havia construído. Eduardo, finalmente, parecia resignado. Ele veio até mim, evitando meu olhar, como alguém que percebeu tarde demais que tinha perdido o controle. Helena, eu cometi muitos erros. Nunca pensei que você fosse tão estratégica, disse ele, hesitante, buscando talvez um pedido de perdão que eu não estava interessada em oferecer de imediato. Eu apenas o olhei com calma, transmitindo firmeza. Eduardo, não se trata de erros isolados. Trata-se de subestimar alguém que sempre esteve à sua frente, mesmo quando você achava que comandava tudo. E agora, você está vendo as consequências. Clara observava a cena em silêncio, seus olhos brilhando com orgulho. Ela entendeu melhor do que ninguém que aquele era um momento de transformação, não apenas para mim, mas para todos nós. Rafael, por sua vez, aproximou-se com respeito genuíno, finalmente percebendo que sua mãe não era apenas alguém a ser ignorado ou criticado, mas uma mulher capaz, forte e totalmente autônoma. Nos dias seguintes, minha família começou a reorganizar suas atitudes. Algumas amizades se afastaram, algumas relações foram redefinidas, e Eduardo passou a ser mais cauteloso, quase introspectivo. Não havia rancor em minhas ações, apenas justiça silenciosa. Eu não buscava punição, buscava equilíbrio e reconhecimento. E isso, finalmente, estava acontecendo. A liberdade que senti foi esmagadora e deliciosa ao mesmo tempo. Pela primeira vez em anos, eu não precisava negociar meu valor, minhas escolhas ou minha inteligência. Cada decisão que tomei, cada movimento estratégico, havia me colocado em uma posição de controle absoluto sobre minha própria vida. O envelope que deixei sobre a mesa na ceia de Natal havia sido apenas o início, uma chave que abriu a porta para uma realidade que eu nunca havia imaginado existir. Uma vida em que eu não precisava depender de ninguém para ser respeitada ou ouvida. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida com base nessa autonomia recém-descoberta. Investimentos que antes eram ignorados ou subestimados começaram a gerar frutos reais. Minhas decisões estratégicas, antes motivo de riso, agora eram motivo de admiração e reconhecimento. Cada passo que dei era uma afirmação silenciosa de que eu não mais permitia que ninguém diminuísse minha importância. Clara se tornou minha cúmplice e aprendiz, absorvendo cada lição de força, paciência e estratégia. Rafael finalmente compreendeu o valor de respeitar e valorizar quem sempre esteve ao seu lado, mas que ele julgava superficial. Eduardo aprendeu, da maneira mais dura e silenciosa possível, que subestimar alguém nunca é uma escolha sábia. E eu finalmente me vi livre da necessidade de aprovação, julgamentos e expectativas alheias. Ao refletir sobre tudo, percebi que a ceia de Natal, que começou com humilhação e desprezo, foi, na verdade, o catalisador da minha transformação. A dor inicial foi necessária, pois me levou a despertar para minha própria força e autonomia. Aprendi que o verdadeiro poder não vem de confrontos explosivos ou gritos, mas de paciência, estratégia e da convicção silenciosa de que ninguém pode diminuir alguém que conhece seu próprio valor. E naquele Natal que se transformou em um marco, não apenas para mim, mas para toda a minha família, percebi algo ainda mais profundo. Não se trata de controlar os outros ou buscar vingança, mas de assumir a própria vida, estabelecer limites, ser fiel a si mesma e nunca mais permitir que ninguém ria
à sua custa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não era apenas Helena, a esposa, a mãe ou a filha. Eu era Helena inteira, forte, livre e indomável. E isso ninguém poderia tirar de mim.